Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui mais uma vez, Sandra, este é o canal Meta Humanidade e hoje eu trago para vocês as impressões que eu tive de um filme maravilhoso que eu descobri esse final de semana passado e ele retrata a história de uma juíza de sucesso, a Fiona, uma juíza alinhadora, a natureza do seu trabalho envolvia decisões relativas à vida, à família, decisões difíceis, na maioria das vezes, do tipo ter que separar gêmeos siameses, onde um dos gêmeos, na cirurgia, necessariamente perderia a vida. Passava dias e dias dedicando a sua energia nisso aí. E ela teve o seu casamento em ruínas. Ela já não se relacionava mais maritalmente com seu cônjuge e se transformou em uma mulher num pedestal, né? Uma esposa perfeita aos olhos da sociedade e ela, por sua vez, uma excelente profissional realizada financeiramente, sucesso, reconhecimento. E ela tinha esse lado da vida dela muito sobressaído. E os outros lados da prosperidade, que são vários, não se resume apenas a dinheiro e a sucesso, eram atrofiados. As relações interpessoais, a relação amorosa. Muito marcante, em determinado momento do filme, ela tem uma encruzilhada, porque vai bater exatamente na sua criança interior e ela vai ter que tomar uma decisão. Determinado caso chegou nas mãos dela, que era o oposto. Ela teria que lutar para que a criança, o adolescente, vivesse. Uma dessas famílias ortodoxas, religiosas, onde a transfusão de sangue é sumariamente proibida, porque eles acreditam que o sangue é a vida. São as crenças enraizadas da religião, né? Sem querer fazer algum julgamento aqui. Mas isso acontece e as pessoas estão com as suas vidas montadas em cima disso aí. E ela teve que interferir nessa decisão do próprio garoto, da sua comunidade religiosa e dos pais. No desenrolar do filme, essa criança, esse rapaz, ele tem a sensibilidade de entender que não era bem isso que os pais deles queriam, né? E ninguém quer ver o seu único filho ser relegado à morte, tendo opções de salvar. É nesse momento em que os dilemas, eles vêm muito fortes para nos tirar da zona de conforto. E aí, ela tem essa decisão tomada com muita dificuldade. Porque aí ela já estava sendo pressionada no casamento, o seu esposo já estava, chegando naquele momento em que vai emparedar você e vai, poxa, qual é a sua? Nós já estamos juntos, temos sucessos profissionais. E cada vez mais distantes, uma geladeira, uma mulher de mármore. Ele não falou bem isso, mas é assim que eu estou fazendo para expressar. E aí ela ficou muito mexida, porque ele em determinado momento anuncia que vai arrumar um amante e já existe essa candidata. E aí isso mexeu muito com ela, porque nós não queremos ter a nossa zona de conforto remexida, né, estremecida. E aí ela começa a se internalizar, a se interiorizar. É aí que está. É aí onde Deus começa a dar a cutucada, né? O todo começa a nos balançar um pouco. Aí ela começa a tomar suas decisões tecnicamente, como vinha fazendo, estudava o caso, ia a fundo na medicina, via a questão filosófica, via a questão muito mais técnica também. Ela era muito mais técnica e começou a ter esse olhar de, acredito que se colocando no lugar. E foi até o hospital visitar o garoto que estava se recusando a fazer o transplante de medula. Ele tinha leucemia num estado bem agressivo. E os componentes, os membros da sua igreja sempre assediando, a imprensa assediando. E os pais também, sem querer tomar a decisão do transplante. Ela teve que interceder e foi até lá conversar com o garoto. Ela era uma musicista
ela tinha uma sensibilidade, acredito até que era para fazer esse equilíbrio, né? Tão duro na vida, tão de mármore na vida, mas nos bastidores tem o seu desopilamento, a sua música, a sua arte. E teve uma conversa muito leve, pela primeira vez ela teve essa conversa leve com a criança. A gente chama de criança porque ele ainda não estava na idade superior, né, na maioridade, mas já era um homem feito, né? E esse rapaz, ele fica encantado pela juíza, ele vê naquela juíza o arquétipo da mãe dele. É assim que eu estou interpretando, tá, gente? Isso é meu. E ela não teve filhos também, então houve ali como se dizia, uma identificação, né? Houve uma interferência de identificação do processo. E ela começou a cantar uma música com ele se expressou, ela viu nela, né, o que ninguém mais via, o seu lado poético. Ela se desnudou para essa criança como essência. E isso foi muito marcante, porque ela tomou a decisão, voltou para o tribunal, ele ficou muito impressionado com a juíza e ela voltou para o tribunal para dar a sentença que ele não queria. E na descrição da sentença, ela dá as motivações, né, muito humanizadas, de que a vida, para lá, vocês vejam lá que vocês vão entender o que estou falando. E aí ela vai viver a sua vida, né? O caso encerra, ele não recebe, ele recebe, aliás, a transfusão, vai de encontro à religião e ele é praticamente isolado da comunidade religiosa, porque existe essa rigidez. Ele não pode quebrar o dogma, não é? Aí ela vai viver sua vida, o casamento está um fiasco, ela segue sua vida normalmente e no meio disso aí o rapaz começa a persegui-la. O rapaz começa a travar uma batalha corpo a corpo com ela. Onde ela está, se ela viaja com os amigos, se vai passar o Natal longe da cidade, o rapaz a segue, sai rastreando pela internet. O jovem tem essas coisas. E ela fica um pouco assustada a princípio e ele passa umas cartas para ela. Umas cartas muito, muito profundas, um rapaz de uma profundidade. A religião fez isso com ele, o tornou uma pessoa, amadureceu demais, ficou capenga nas outras áreas práticas da vida, mas ficou iluminado demais, né? Abstraía demais. Então ele começou a falar com ela sobre as suas impressões e apreciando muito, gostaria de ter ela como mãe, até sugeriu de morar com ela e com o marido, o seu filho, porque na sua comunidade ele já tinha sido expelido. E vai fazer o que com isso depois? Então foi quando ela tomou um susto, né? E colocou ele no devido lugar. Só que o rapaz ficou no vácuo, né? Como diz a história, ele ficou no vácuo, ele não tinha mais a sua comunidade religiosa e também ele não foi acolhido pela pessoa que ele se encantou. E aí ele começa a definhar, não sai mais do quarto, e num determinado momento da história a sua doença volta. A doença voltou e ele já estava na maior idade. Meses depois da cirurgia ele já estava com a maior idade da transfusão. E aí ela está num concerto com os amigos, cantando com uma ópera, e chega uma notícia para ela que esse rapaz estava internado novamente, recusando tratamento, porque agora já era de maior e ele tinha condições de decidir sobre a própria vida. E ele decide que vai morrer. Isso toca profundamente o coração dessa juíza. E ela vai lá novamente, só que dessa vez ele está irredutível, porque a experiência que ele teve foi de recusa, né? Ele ficou no vácuo, no limbo, foi jogado ao limbo pela família, pela igreja e também por ela. Então, o que sobrou para ele? E aí ela fica muito tocada com isso. Ela já não era mais a mesma mulher de ferro, né? Ela abandona lá o recital e sai correndo e vai para o hospital. Um comportamento que quem a conhecia jamais esperaria isso dela. E ela vai lá
e não consegue convencer o rapaz. E ele morre. E aí a vida dela dá uma virada de página. Ela passa agora a olhar melhor para o marido. Eu considero isso, de uma certa forma, uma espécie de iluminação, né? De ver o que realmente importa na vida. É um processo que dói bastante, é doloroso, é claro que é. Mas é tão reconfortante quando a gente consegue olhar para dentro e poder corrigir. Todo tempo é tempo de corrigir. Espero que vocês tenham gostado. Assistam o filme, vou deixar aqui nos links, no card, no final, o link desse filme. Esse filme não é do meu canal, é um canal de filmes aqui do YouTube. Eu sempre estou assistindo filmes porque me ensina muito. Amo vocês, até o próximo vídeo. Obrigada por ter chegado até aqui. Curte, compartilha, se inscreve. Beijos.